Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. E hoje com um programa muito especial, eu espero que você goste. Me diga uma coisa, você quer um trabalho ou uma missão? Sigam-me. Vamos cuidar dos vivos e deixar os mortos enterrarem os mortos? Disse o Marquês de Pombal, logo após o terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755, quando um terço da população, que na época era de 275 mil almas, morreu. Com certeza o Marquês de Pombal conhecia a história de Jesus. Bom, na época era obrigatório estudar a Bíblia e acreditar que Jesus era Deus encarnado. O programa de hoje é uma metáfora. Se você não sabe o que é uma metáfora, eu aconselho você a que vá no dicionário e procure, ok? Eu poderia chamar esse programa de empreendedorismo do sucesso, mas eu resolvi chamá-lo de Vamos Quebrar Tudo. Você já vai saber por quê. Eu vou usar um personagem bíblico muito famoso, talvez o mais famoso de todos, Jesus. Veja bem, eu vou falar do personagem Jesus, assim como poderia falar de Jean Valjean, do livro Os Miseráveis de Victor Hugo, ou Romeu e Julieta, personagens de uma tragédia de Shakespeare. Perfeito? Eu quero deixar isso bem claro porque eu conheço vocês. Eu vou falar como ele fez algo palpável e digno de ser seguido, baseado nos relatos da Bíblia. Apesar de duvidar que a grande maioria dos ditos católicos e agora os ditos evangélicos ou cristãos, como querem alguns, sigam tal preceito e ensinamento do seu mestre e, por que não, Deus. Vamos a ela. Jesus tinha um belo emprego. Ele parecia que tinha nascido para construir coisas e muito bom gosto e feitas para durar. Com muito trabalho duro e dedicação, ele criava mobílias sofisticadas para centenas de clientes da pequena empresa que herdara do pai, o José, é claro. Ele estava indo muito bem. O marketing boca a boca gerado pelos clientes satisfeitos funcionava perfeitamente bem na pequena cidade de Nazaré e novos clientes batiam na porta da sua marcenaria diariamente com novos pedidos. Jesus nasceu empreendedor e queria fazer muito mais pelos outros do que aquilo que estava fazendo. Então um dia, ele virou para sua mãe e disse que ia embora, que abandonaria a empresa do pai para criar o seu próprio empreendedorismo, o seu próprio empreendimento. Ou seja, ele literalmente chutou o pau da barraca. Se não bastasse a loucura que fez em abandonar um salário sólido, uma empresa bem-sucedida, uma profissão que amava e clientes satisfeitos, ele saiu pelo mundo estimulando outros funcionários bem remunerados e bem colocados a fazer o mesmo. Sigam-me, falou Jesus para os seus futuros apóstolos e disse: existe um trabalho a ser feito que dará a você uma alegria muito maior que vocês jamais tiveram. Você acordará todas as manhãs famintos por um novo dia. Você irá aprender a vencer os seus medos. E ao invés das moedas de César, enchendo os seus bolsos, você terá um coração cheio de alegria. Eu prometo isso a vocês com a minha vida. Jesus, a entidade mais admirada do Ocidente, não foi um cara medíocre. Jesus não era serviçal de ninguém e nada obediente às tradições da época em que viveu. Ele era um quebra-tudo. Ele era um empreendedor, falava a verdade, nada além da verdade, assertivamente e filosoficamente, sem qualquer discurso motivacional. Ele não acariciava a cabeça das pessoas que não faziam por merecer. Ele não ajudava quem tinha pressa e era mal educado. Ele ajudava quem realmente pedia as coisas com o coração. Jesus não foi um líder paisão e não andava cabisbaixo. Ele pregou a ruptura de costumes que considerava errados
e não teve medo algum de arcar com as consequências dos seus atos. Ele disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isto está em Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Jesus, o empreendedor. Poucas alegrias desta vida se comparam à alegria de abrir o seu próprio negócio. Ouvir o telefone de sua empresa tocar, ver as notas fiscais serem faturadas, a entrega do produto ou serviço acontecer e, acima de tudo, perceber que o seu negócio realmente ajuda e influencia de alguma maneira o mundo em que vivemos a progredir para o caminho do bem. Os negócios são a força máxima da nossa sociedade e todo empreendedor é, de alguma forma, a grande esperança de tempos melhores para aqueles que aqui vivem. Jesus era totalmente a favor dos negócios, do lucro do bem, da empresa do bem e do trabalho bem feito para dignificar o homem e seus semelhantes. Jesus falou sobre negócios e empreendedorismo em uma das suas mais fabulosas parábolas, a parábola dos talentos, que pode ser lida em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, que diz assim: tendo um homem a necessidade de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. É bom que você saiba que um talento equivalia a 36 quilos de ouro. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e esconder o dinheiro do seu senhor. Tempos depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes as contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5 e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. E disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento e disse: Senhor, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhastes. Por isso, tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Chama 2 soldados e diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus também quebrou tudo no templo de Jerusalém, uma pequena capelinha de 237,63 metros quadrados. Isso está em 1 Reis 6.2. Quando viu as mesas de negócios serem colocadas como a principal fonte de motivação da vida das pessoas, ele acreditava nos negócios quando os mesmos eram moralmente dignos.
quando os negócios funcionavam de maneira sustentável, quando os negócios faziam parte da vida e não a vida dos negócios. O Deus de Israel não tinha nada contra a riqueza. Ele até transformou Salomão no cara mais rico do planeta. Também não tinha nada contra a fama. Ele transformou o rei Davi no monarca mais famoso por muitas gerações. As ferramentas do empreendedor. Empreendedores como Jesus vivem esse tipo de tensão todos os dias. A empresa, o dinheiro, as pessoas, os recursos de informática, a educação são apenas ferramentas disponíveis para o homem usar para o bem ou para o mal. Cabe ao empreendedor trabalhar diariamente o seu discernimento para lidar com responsabilidades, com as ferramentas que podem mudar o futuro. Essa é a beleza do empreendedorismo. Lidar com as coisas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. E você, por livre e espontânea vontade e consciência, ter a chance de escolher e crescer como alma e contribuir para a vida dos outros. Eu acredito que muitos sonham em se tornar um empreendedor, mas não têm coragem de largar tudo para experimentar seus próprios sonhos. Se você é um deles, ouça Jesus. Você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Você precisa aprender a desaprender, deixar a bagagem que carrega para trás e bola para frente, para uma nova fase da vida, para uma fase empreendedora. Ainda assim, Jesus levou certo tempo para aparecer, para se mostrar e mostrar ao mundo os seus projetos. Dos 13 aos 30 anos da sua vida, ele viveu um trabalho que não era exatamente a sua missão. Viveu com os essênios, viajou ao Egito, à Grécia, à Pérsia, à Índia. Conheceu várias culturas e quando percebeu que estava preparado, aí sim, chutou o pau da barraca. A hora certa para empreender. A era que vivemos é a melhor era para empreender. Nunca foi tão barato ter um negócio ou tão fácil começar a sua empresa. O tempo é este. Segundo as estatísticas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e Companhia Limitada, mais de 70% das pessoas estão trabalhando em posições erradas e em lugares errados. Presta atenção. Como ficaria a seleção brasileira de futebol se o treinador Tite colocasse o Lucas ou qualquer outro atacante de zagueiro central e o Neymar de goleiro? Pois é assim que trabalham a maioria das empresas, com a maioria das pessoas se enganando sobre o que são e o que fazem. Se você é católico, evangélico ou gosta do personagem Jesus, leve a sério o seu grito de guerra. Sigam-me aqueles que querem fazer alguma coisa por alguém e não simplesmente colocar alguns reais no seu bolso. A escravidão, minha amiga ou meu amigo, está viva e muito bem de saúde em todo o Brasil. As correntes são invisíveis, o pelourinho são digitais. A fração da comida dos senhores de escravos você recebe todos os dias no seu ticket de refeição. As migalhas do Vale Transporte lhe levam todos os dias de volta para a senzala. O que você vai fazer sobre isso? Você está procurando por um trabalho ou uma missão? Jesus era um insider, ou seja, aquele que goza de uma vantagem particular. O Deus de Israel colocou o cara no meio do povo judeu, no meio do Império Romano, no meio da cultura e dos costumes totalmente atrasados para as ideias que ele tinha, no meio de um vilarejo pouco conhecido do mundo da época. Para ele, Jesus, quebrar tudo de dentro para fora. Hoje nós conhecemos Jesus e achamos que o cara era um ser iluminado, que se destacava na multidão. Mas na prática não foi bem assim. Jesus era mais um na multidão.
Ele usava as mesmas roupas que todos usavam e falava o idioma que todos falavam. Ainda assim, Jesus começou uma revolução. A caminhada de Jesus não foi fácil. Ele foi desacreditado, xingado, massacrado pelos intelectuais da sua época. Se a internet existisse, os websites estampariam manchetes do tipo: judeu maluco e seus seguidores entram em Jerusalém para acabar com a cidade. Ou então, um tal judeu metido a besta se acha o filho de Deus. Ou melhor ainda, todo o Vaticano concorda: Jesus é filho do diabo. E mesmo com tantas resenhas negativas, Jesus seguiu em frente, confrontando todos com suas perguntas inquietantes. Quando perguntado: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem você pensa que eu sou? É proibido curar as pessoas no sábado? E Jesus respondeu: se a ovelha de um vizinho querido caísse em uma vala em um sábado, você o ajudaria a salvar a ovelha? Jesus estava à frente do tempo das mídias sociais. Ele ouvia as críticas abertamente e fazia as pessoas pensarem sobre as pedras que haviam jogado sobre ele. A filosofia de Jesus. O Deus de Israel, como todos já perceberam, gostava de criar certo caos em tudo que fazia. Jesus não conseguiu mudar o Império Romano aos judeus, mas conseguiu criar um mundo paralelo que eventualmente devorou as big corporations da sua época. Você gosta de Jesus? Você o considera o cara? O seu ídolo máximo? Então siga o seu exemplo. Caso contrário, saiba que 10 Ave-Marias e 20 Pai Nossos não vão lhe salvar do inferno ou conseguir uma saída VIP com janela para a Avenida de Todos os Santos na Wall Street do Reino de Deus. Ninguém sabe ao certo como Jesus arrumava dinheiro para viajar com seus seguidores, que cresciam todos os dias. Ninguém sabe dizer onde ele arrumava dinheiro para alimentar aqueles que haviam abandonado seus empregos sólidos para encher seus corações de alegria. Ninguém sabe, ninguém viu. O que se sabe é que em todos os lugares que Jesus pisava, ele conseguia abrigo, pessoas dispostas a ajudá-lo e alimentar seus amigos. O network de Jesus, por conta do marketing boca a boca, baseado em suas histórias de sucesso, fazia a reputação da sua marca chegar antes que o homem e o ajudava a encontrar ajuda. Sigam-me, larguem seus empregos medíocres, venham experimentar uma vida de aprendizado, de ajudar os outros. Vamos espalhar a verdade. Assim viveu Jesus, desafiando tudo e todos, e no final, ele também se rendeu. Jesus se rendeu aos guardas que o vieram prender. Jesus se rendeu ao Deus de Israel quando morria na cruz. Jesus reconheceu que não é possível controlar tudo. Ninguém pode controlar o incontrolável. Controle é uma ilusão. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. O controle torna as pessoas miseráveis e tornará você miserável e doente. Dane-se o controle das coisas. Deixe o controle de lado. Deixe Deus e as leis do universo cuidar do controle para você. Tenha o controle. A Intel, maior fabricante de chips do mundo, constrói fábricas de 2 bilhões de dólares para fabricar produtos que ainda não foram desenhados para mercados que ainda não existem. É difícil para o empreendedor movido a dinheiro fazer coisas desse tipo, mas a vida é sobre isso. Render-se aos controles do universo. Desencadear sobre muitas coisas, investir no risco e no desconhecido, concentrar nas coisas que você tem, controle direto e abraçar o que você não sabe.
Jesus não viveu a sua vida baseado em um plano de negócios. A sua visão de vida norteou todas as decisões que precisou tomar no longo caminho. Todo grande empreendimento tem um começo humilde e sem qualquer plano de negócios. Um plano de negócios não pode substituir a visão do empreendedor. Somente pessoas apaixonadas, seguindo seus sonhos, fazem as coisas serem bem-sucedidas. Por outro lado, Jesus disse: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a rir de você. A paixão que move o empreendedor é a mesma que a cega sobre o que pode ser feito ou não. Não assuma todos os compromissos só porque chegam até você. Não comece algo que você não pode acabar. Jesus realizou seus milagres mais conhecidos nos vilarejos ao redor do Mar da Galileia, uma pequena região de 50 quilômetros de extensão. A Apple, Google, Microsoft, Casas Bahia, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Nike, Honda, todas as grandes empresas que você admira, tiveram começos muito humildes em garagens, carroças, lojas alugadas e muito pior. Não pense que o fato de ser pequeno em uma pequena cidade do interior do Brasil vai te fazer obscuro. As histórias do bem percorrem os caminhos do marketing boca a boca. Jesus sabia desde sempre que iria morrer sozinho. Ele sabia que até Pedro o abandonaria, que um amigo trairia, só ele. O traidor e José de Arimateia sabiam a verdade, que todos os outros sairiam de perto quando fosse capturado. Ainda assim, ele amava a todos com suas imperfeições, ignorâncias e medos. Mas sabia que abrir uma empresa somente para não ter mais patrão, achando que vai ser fácil, pode gerar prejuízos inimagináveis. Empreender é para quem quer ser o primeiro a chegar e o último a sair. Certo dia, Bill Gates, então o homem mais rico do mundo, foi convidado por uma escola secundária para uma palestra. Chegou de helicóptero, tirou o papel do bolso onde estava escrito 11 itens. Leu tudo em menos de 5 minutos, foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar, agradeceu e foi embora em seu helicóptero. O que ele disse? Preste muita atenção. Primeiro, a vida não é fácil, acostume-se com isso. Segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele antes de sentir-se bem com você mesmo. Terceiro, você não ganhará 20 mil reais por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que você tenha conseguido comprar o seu próprio carro e telefone. Quarto, se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você. 5. Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam isso de oportunidade. 6. Se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então não lamente seus erros. Aprenda com eles. 7. Antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar as suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar o seu próprio quarto. 8. Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas,
Você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isso não se parece com absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua! Faça certo da primeira vez. 9. A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. 10. Televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. E 11. Seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são os babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. Bill Gates. Empreender, meu amigo, é para quem quer contrair e subverter a ordem natural e convencional dessa sociedade medíocre que sonha em viver de privilégios, trabalhar pouco e ter estabilidade. Graças aos empreendedores de tecnologia é que vivemos um novo mundo com a internet. Temos acesso a máquinas modernas na palma da mão. Encurtamos as distâncias e mudamos para sempre o mundo que conhecemos. Esses homens e mulheres corajosos, ousados e que foram taxados de loucos ao abrirem suas empresas em garagens, ao abandonarem as universidades pelos seus sonhos, muitas vezes contra a vontade da família e quase sempre ao som de gargalhadas daqueles que não os pouparam de serem ridicularizados, são os que transformam todos os dias o mundo em que vivemos. O mundo precisa de mais pessoas que tenham a coragem de pensar como Bill Gates e como Jesus. Às vezes nós esquecemos que Deus está na indústria da transformação. Nós esquecemos que fomos chamados até aqui para sermos muito mais do que somos. Nós esquecemos que Jesus foi um quebra-tudo, não um servo assalariado medroso e covarde. Nós esquecemos que ganhar dinheiro não é pecado. Baixar a cabeça para as regras que você discorda é irresponsabilidade. E seguir sem praticar é hipocrisia. De graça nós recebemos, de graça temos que dar. Nada menos que isso interessa. Quebrar tudo, foi para isso que eu vim. E você? Se gostou, deixe aí um comentário, clique no joinha, mande para os seus amigos, faça isso. Um beijo bem grande dentro do seu coração.